eu quero dedicar um tempo maior para esse bate-papo com Leonardo Amaral, porque ele é advogado especialista na tributação do agro e nós estamos aí com essa questão da reforma tributária, que ela veio para ser algo que ia facilitar e agora eu quero saber, Leonardo, boa tarde, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui nesta primeira semana do ano, tenha um bom 2024. E aí eu já quero saber qual que é a sua visão geral sobre essa reforma. Fabiano, muito obrigado pelo convite, também desejo a todos que nos assistem um ótimo ano, 2024, um ano de desafio, e a gente já começa essa semana então tratando justamente de um tema que vai impactar toda a sociedade brasileira e principalmente, como a gente estava falando aqui nos bastidores, o setor de serviços e o setor produtivo, principalmente o dentro da porteira, que é o produtor rural. Eu não tenho dúvida, Fabélia, que a reforma tributária que foi aprovada no desenho pela Câmara dos Deputados e promulgada agora, alterando a Constituição, ela vai causar um impacto aumentando custos para o produtor, carga tributária e burocracia fiscal. E aí quando fala de burocracia, isso aí também traz um outro aperto, porque às vezes eu tenho um departamento que faz tudo isso, esse departamento não foi informado claramente de como que vai ser a sequência desse trabalho. Um dos desafios que a gente pontua, destaca com essas alterações da reforma é justamente essa necessidade do produtor de profissionalizar esse departamento. Ele vai ter que ter um maior cuidado, um maior zelo com a gestão dessas informações tributárias, coisa que o produtor não estava acostumado. O produtor sempre viveu sobre uma certa informalidade fiscal, comum, natural, ao longo dos anos. Não é que ele estava ali fazendo coisas irregulares. Exatamente. Era a legislação lei permitia que ele tivesse ali o seu caixa de entrada e saída. A maior preocupação do produtor, então, é o imposto de renda, né? Então, ele tem o livro caixa, ele controla ali os recebimentos, as vendas, né, as aquisições. Mas, com a reforma tributária, isso vai mudar. Fazer o balanço ali. Agora, é até importante a gente contextualizar também o que é a reforma. Essa reforma mudou. Quais são os principais impactos? Porque assim, o produtor vai continuar pagando o imposto de renda que ele paga, ele vai continuar pagando fundo rural, ele vai continuar pagando o Senar, todos esses tributos, vai continuar aqui em Goiás, Mato Grosso do Sul, continuar pagando essas taxas, essas contribuições para os fundos, que foi convalidado agora. Agora, o produtor, que geralmente ele explora a atividade da pessoa física, ele não era contribuinte de PIS e COFINS, por exemplo. Era só da pessoa jurídica. Com a reforma, com essas alterações, ele passa, então, a ser esse contribuinte desse pedacinho aqui, desse conjunto de impostos aí, tributos que foram alterados. Então, além da burocracia, o produtor rural vai ter esses novos tributos que ele até então não era contribuinte. Agora aqui eu vou tentar desmentir um pouquinho o discurso de quem defendeu a reforma. Tá? Na minha concepção, a reforma é necessária. E era até bonito no início, quando foi apresentado lá o modelo inicial. Olha, nós vamos simplificar o sistema tributário, a tributação sobre o consumo brasileiro, que realmente é caótico. Mas no final das contas, Fabélia, isso não aconteceu. Né? A ideia inicial era o quê? Extinguir 5 tributos, né? PIS, COFINS, IPI, são federais, ICMS e ISS, estadual e municipal. E no final das contas, criou o IBS, estadual e municipal, CBS, que é federal, criou essa contribuição para os estados, que até então não existia. Então aqui nós já temos 3. E aí ainda criou o imposto seletivo. Então, no final das contas, que 5 era para virar 3, tem 4.
E daqui a pouco vira 6. Então assim, esse argumento de que a reforma era para simplificar não cola, tá? E principalmente para o produtor rural. O produtor, como eu disse no início, ele era acostumado com a informalidade, a tributação dele já era simples. Agora não, com essas modificações, ele vai essencialmente precisar de uma equipe, de um preparo melhor. Agora, também é importante deixar claro, Fabíola, que essas alterações elas não estão vigorando ainda. Tá? O que foi alterado foi a Constituição Federal. Para essa regra, esse mecanismo, esse novo mecanismo começar a funcionar, vai precisar novamente do Congresso discutir leis complementares. Então, o governo federal está preparando esses projetos e vai ser encaminhado logo, então, para o Congresso, para que faça, então, a apreciação dessas modificações. A gente vai chegar agora nas minúcias, nos detalhes. E aí eu vou falar. Se o preço para aprovar a alteração constitucional foi caro, o governo teve que abrir a torneira, agora, então, vai vir mais guerra. Vai derramar a caixa d'água. Vai derramar, porque não vai ser fácil. Agora sim nós vamos ter ano muita eleitoral. briga. Ano eleitoral. E aí agora Aí sim. é liberando dinheiro para os... Emendas, favores e etc. E aí alguns setores querendo ser beneficiado. Igual, por exemplo, muita gente no início atacava. Mas o agro não pode querer alíquota zero. Falei, mas como não? Nós estamos vendo agora a situação que nós estamos passando no setor, questões climáticas. Né? O setor ele é essencial para o quê? Para a vida do ser humano. Produz alimento, um insumo do insumo. E aí, se você não dá oportunidade, não trata isso de forma diferenciada, quem em sã consciência vai investir numa atividade que o retorno é pequeno e ainda conta com questões incontroláveis da natureza. Absurdos. Então, em sã consciência, ninguém ia fazer. Né? É por isso que o Estado e a Constituição determinam isso. Não é favor. Isso aí é essencial para a manutenção da nossa sobrevivência e da nossa segurança alimentar. E quando nós falamos da nossa sobrevivência, é a sobrevivência de toda a população. Toda a população. Não estamos falando de quem lida com agro. Só quem é o produtor ou quem está ali próximo Não. ao setor. Não, o agro está em todos os lugares. Então, eu sempre, em todas as palestras que eu participo, faço questão de ressaltar isso, para desmistificar. Não se trata de favor, é uma essencialidade. E o Constituinte, lá em 1988, foi tão sensível que colocou isso na Constituição. Escuta aqui, então tem que passar aí pelas... Vai para a Câmara, vai para o Senado. Depois tem né? aquelas normativas que a Receita tem que Receita, colocar para poder ficar acessível a contadores, aos trabalhadores do setor. Vamos falar assim, aqueles que realmente executam, né, esse detalhamento, essas declarações para a Receita. E olha para você ver, eu até brinquei aqui no intervalo também que a reforma é um salto de fé. Porque o governo fala que a alíquota padrão para o tributo, né, o IVA, vai ser de 27% a 27,5%. Nós ainda não temos certeza disso. Olha, eu trabalhei por 2 anos com escritório de contabilidade. Isso lá logo que Pedro Álvares Cabral chegou, aí, foi em 1990, eu fazia contabilidade durante o dia. E o que chegava a 27%, aliás, eu acho que não era 27%, era 25%, era bebida e cigarro. Só isso. Os demais produtos, eles estavam ali. Isso eu estou me referindo ao ICMS. Né? A tributação do IS, naquela época era ISS-QN. Uhum. Né? É o ISS de hoje. Aí variava, que era hospedagem, que era outras prestações de serviços, isso aí, telefonia. Aí tinha de 1% até 4%. Uhum. 4%. O ICMS convencional, 17%. E tinha alguma coisa que era 12%, eu não me lembro o que era. Então, os produtos variavam até 25%, que era para chegar nos casos de bebida e cigarro. Só bebida e cigarro. Que são os produtos mais, assim, causam malefícios, né? E o Estado tenta que daí usar... o Estado tributava mais
que o argumento ainda era aquele assim, que eu vou ter pacientes Isso. por causa do consumo desse E até para produto. desestimular, quando você encara esses Isso. produtos, você acaba desestimulando Inclusive a compra. sal, alíquota zero. Alíquota zero. Uhum. E veja bem, um dos argumentos usados para fazer a reforma é justamente isso, Fabíola. Não se trata apenas de ver a alíquota do ICMS, por exemplo, 17%. Isso causa uma ilusão. Essa tributação sobre o consumo, nem o governo mesmo sabe exatamente qual que é a carga tributária, porque ela vai incidindo sobre ela mesma. A gente chama de efeito cascata, tributação em cascata. Então, a ideia da reforma é muito bonita, só que agora a gente vai ver se realmente ela vem para ficar, que é essa transparência e essa não cumulatividade. Vai depender muito, então, da forma como essas leis complementares vão ser aprovadas, regulamentando esse mecanismo. Porque, por exemplo, no ICMS a gente tem essa não cumulatividade, só que o governo restringe ao máximo. E quando eu digo não cumulatividade, Fábio, é só para explicar. Por exemplo, eu vou fazer uma roupa, uma camisa. A camisa precisa de insumo, precisa do algodão, que vai fazer o tecido, tem que ter o botão, tem que ter as linhas, tem que ter todo esse procedimento, os insumos. Então, quando eu vendo a camisa, o tributo ele vai incidir em cima do preço, a nota fiscal da camisa. Só que eu vou ter um crédito, é como se fosse um bônus, um voucher lá do iFood, que a gente compra, que foi o imposto que pagou lá naqueles insumos, quando eu comprei. Porque ele veio com imposto também. Que ele já veio carregado lá do algodão. Quando eu comprei o algodão, tinha um imposto. Quando eu comprei o botão para fazer a camisa, teve um imposto. Então eu pego tudo isso aqui que tinha pago na cadeia anterior e vou abater no valor que eu tenho de pagar do meu próprio imposto, quando eu vender a camisa completa. Aí na minha nota fiscal de compra, ele tem que aparecer. Aí na minha escrita, lá na minha contabilidade, o que acontece? Se essa regra aqui funcionasse perfeitamente, não ia ter problema nenhum. O problema é que o governo barra eu fazer o quê? Os meus creditamentos aqui, quando eu compro os insumos. Não é qualquer insumo que eu vou poder usar para bater no imposto na hora de eu pagar. Entendeu? Então, assim, isso vai fazer com que na outra cadeia incida novamente o imposto sobre o imposto que foi cobrado na cadeia anterior. Então já vai vir ali. Por isso que é o caos hoje. Se quiserem também falar, no chamar de efeito cascata, pode chamar também de bitributação. Bitributação, é imposto sobre imposto. Né? A ideia, então, é acabar com isso, mas vamos ver na prática como que isso vai funcionar. E o problema do agro, o problema do produtor, é que essa cadeia, quando o produtor compra um insumo, compra semente, ele vai lá, por exemplo, comprar um milho para fazer ração para o gado. Né? Essa venda, essa compra, ela não era tributada. Agora vai ser. Porque ele está produzindo ainda um alimento. Agora vai ser. E aí, o produtor, quando vai comprar um trator, uma máquina agrícola, quem estava vendendo para ele, estava vendendo com um benefício também, que não tinha cobrança total do ICMS, não tinha cobrança de PIS, IPI. Agora vai ter. E então, o que essa pessoa que está vendendo o equipamento agrícola vai fazer? Vai repassar o custo. E o produtor vai ter que engolir isso. Por quê? Primeiro, o produtor ele não consegue controlar o custo, o preço da venda. Pois é, eu ia colocar isso agora. Como que ele vai... Ele não vai conseguir... Há um risco grande de retirar o pequeno aí ou aquele que não está bem da atividade. Na minha concepção, sim. Um dos maiores desafios agora para o produtor nos próximos anos é fazer a conta fechar. Porque a gente sabe que a rentabilidade não é alta. Então ele vai ter que fazer conta, vai ter que ter isso na ponta da caneta. Custo. E considerando um ano como que nós estamos vivendo, 23, 24... Seria muito difícil fechar. Porque a própria complica mais um pouco, complica muito mais, né? Porque a gente está falando de aumento de custo e de carga. Então, assim, hoje já tem muita gente com dificuldade de fechar as contas. Imagina, então, com esses dois adicionais aí. Não, custo e carga e redução de produtividade. Exatamente. É uma tempestade perfeita, né? Então, mas nós temos que ter muita cautela agora. As entidades representativas do setor precisam monitorar ainda essa fase dessas aprovações de lei complementar.
Nós não podemos permitir, por exemplo, que o produtor tenha dificuldade em se creditar na aquisição desses insumos. A gente precisa ser 100% liberado. Ô, Leonardo, eles falam tanto em fazer aí para reduzir e tal, só que aí a gente continua pagando pedágio, continua pagando IPVA, continua a pagar ITU, ITR e... O produtor, por exemplo, o ITR ele vai continuar pagando. O IPVA, se tem avião agora, vai pagar o IPVA sobre o avião, a aeronave, então, quer dizer, embarcações. até, vamos colocar aí do avião. Aí eu já tenho normalmente uma contratação de pulverização agrícola. Nesse caso foi excepcionado. Então, quando vai ser uma aeronave especificamente para pulverização agrícola, ela não paga. Vai ser alíquota zero. Então, Nesse caso, nisso do IPVA. aí... Maquinário de tratores, colheitadeiros, tudo isso continua agora de uma forma bem mais garantida, com previsão na Constituição, que antes ficava a cargo de cada estado. Cada estado, da sua legislação específica, determinava se isso seria cobrado ou não. Agora não, agora está na Constituição Federal. Esse foi um ponto positivo. E até lembrando aqui, Fabíola, também, questões de herança. Foi um jabutizinho que colocaram lá também, porque a gente está falando de tributação sobre o consumo. Aí, no final das contas, aparece uma mudança significativa na questão de imposto, tributação sobre patrimônio, a herança. O que está acontecendo? O texto constitucional hoje, aprovado, já está valendo já em 2024, determina que o Estado cobre a alíquota máxima. Quanto maior for o patrimônio transferido para os herdeiros, maior tem que ser essa alíquota. Então, por exemplo, o Estado de Goiás já cobra o máximo, 8%. O Estado de São Paulo cobra 4%. Então, o que agora que é obrigado a cobrar tudo, cobrar 8%. Cobrar 8%. Então, o que é um momento muito oportuno para quem ainda tem o patrimônio e deseja fazer um planejamento, que faça isso esse ano, porque é a última janela de oportunidade para aproveitar uma alíquota menor. Do contrário, vai correr o risco aí de pagar um imposto muito mais caro. Leonardo, nosso tempo se esgotou. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto porque ele não se esgotou. Agradeço muito o convite, eu espero ter esclarecido e fico muito à disposição, viu, Fabíola? Esse realmente é um tema que a gente precisa levar conhecimento de todos os seus telespectadores, que são os produtores rurais.